Olá, está começando mais um episódio do Estúdio Sinduscom. Eu sou Eric Takada, vice-presidente de Desenvolvimento e Negócios do Sinduscom Paraná, e hoje a gente vai falar de um tema central do desenvolvimento das cidades, que é justamente a habitação de interesse social. E quando a gente fala em moradia, a gente não está falando só em acesso à casa própria. A gente está falando de desenvolver a mobilidade urbana, o acesso ao trabalho, a infraestrutura e principalmente a qualidade de vida para milhares e milhares de famílias. E o grande desafio justamente está em equilibrar essa equação dentro dos grandes centros urbanos, garantir oferta, viabilidade econômica, permanência das pessoas nas regiões onde a cidade acontece. E para isso, gente, eu vou apresentar agora os convidados que a gente está recebendo hoje. Vou falar primeiro aqui, agradecer já a presença do André Baú, que é presidente da Coab Curitiba. Ele é administrador de empresas com MBA em Marketing e Vendas, com uma trajetória de mais de 40 anos na Caixa Econômica Federal, onde atuou em posições estratégicas na área de habitação, incluindo a função de superintendente executivo. Muito obrigado, André, pela sua presença. Muito obrigado. Também está conosco Pedro Maia, nosso companheiro do Sinduscom, vice-presidente de Habitação de Interesse Social, e que está acompanhando de perto as discussões aí a nível nacional e local sobre a habitação social. E a Mariana Boareto, vice-presidente também do Sinduscom, empresária do setor, vai trazer a visão na prática de quem está na ponta, estruturando e viabilizando esses projetos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Mari. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Bom, gente, vamos começar trazendo aqui como primeira introdução e para quebrar um pouquinho do gelo, né? Eu queria tratar de um ponto bastante sensível. Já vou começar com polêmica, tá, André? Né? Historicamente, a gente sabe que Curitiba ele vem produzindo um volume muito baixo aí de habitações, né, no segmento. É um pleito do nosso setor, é uma discussão que a gente vem tendo há bastante tempo no Sinduscom, né? E eu já começo perguntando, em primeiro lugar aqui para o Pedro e para a Mari, vocês têm acompanhado essas discussões, né, a nível nacional, etc. Tem ido para Brasília, junto à CEBIC, junto ao Ministério das Cidades. O que vocês têm sentido aí de novidades que a gente pode trazer para Curitiba para conseguir melhorar um pouquinho acelerar um pouquinho essa produção? Querem começar aí? Fica à vontade. Olha, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Eric. Boa tarde, André. Boa tarde, Pedro. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, né, que é a habitação de interesse social. Eric, Curitiba, historicamente, é conhecida por ser uma cidade que culturalmente é muito voltada ao planejamento urbano, né? Uma cidade que costuma ser espelho para as outras cidades, né? Uhum. E a gente está vivendo um momento muito interessante, que pode ser uma grande virada de chave nesse segmento aqui para a nossa cidade. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos um prefeito, Eduardo Pimentel, que está olhando com muita atenção para esse tema. O André está aqui para falar um pouquinho mais, né? E nós temos, a cada 10 anos, a gente tem a revisão do plano diretor. E nós estamos nesse momento agora, tendo a revisão do nosso plano diretor. E esse é um momento que permite ao poder público, aí, através do plano diretor, regulamentar, através das leis de uso e ocupação do solo, coeficientes e tudo mais que possam ajudar a viabilizar, fomentar, né, a habitação de interesse social na nossa cidade. Pedro, quer complementar? Claro, complementar um pouquinho. Primeiramente, boa tarde a todos também. Presidente André, prazer aqui estar discutindo essa pauta tão importante. A Mariana pontuou muito bem, né? Mas eu destaco muito a boa vontade, principalmente da Coab, de toda a prefeitura, com uma visão muito interessante para deixar o passado, né, de que Curitiba realmente não tem habitação de interesse social e criar oportunidades. Até mesmo recentemente teve uma reunião junto a algumas construtoras da Caixa Econômica, ontem, se eu não me engano, terça-feira, e isso, sem dúvida, demonstrou o interesse de muitas construtoras para atuar aqui dentro de Curitiba, e não só construtoras locais, construtoras do interior do estado, então vejo com muito bons olhos. Só puxando um gancho, Eric citou até Brasília, né? Nós tivemos recentemente numa reunião em Brasília junto à CEBIC, e lá nós entendemos e vemos o cenário a nível nacional de uma forma muito positiva. FGTS possui um orçamento robusto, até mesmo se comparado a outros anos. O volume de lançamentos nesse primeiro trimestre já é superior se comparado ao ano anterior. Então, otimismo para habitação no interesse social, sem dúvida, é o que não falta.
Então, fico à disposição, mas André, se quiser complementar até. Eu vou até pedir aqui para o André e já vou fazer uma outra provocação, né? Porque o prefeito andou falando em 10 mil unidades ao ano, né? E eu acho que é um desafio grande para o setor, né, André? Assim, diante disso, onde você acha que está o papel efetivo da Coab, né? A gente sabe dessa antiga parceria, né, que se falava muito e de fato ajudou a viabilizar muito empreendimento aqui na cidade, mas a gente quer entender de você aí qual que é a nova visão da Coab para esse desenvolvimento que o prefeito está prometendo para nós, né? Vamos lá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Sinduscom, grande parceiro nosso, grande parceiro do município, grande parceiro da Coab, estamos sempre juntos. Trago aqui um abraço do nosso prefeito Eduardo Pimentel e dizer para vocês que a Coab tem 60 anos de existência, está indo para 61 anos. Nos últimos anos, realmente, a Coab esteve fora praticamente do seu contexto de produção de habitação de interesse social. Realmente, Curitiba acabou exportando os nossos trabalhadores para as cidades da região metropolitana de Curitiba. E, infelizmente, hoje esse déficit chegou, a conta chegou. A gente não tem ainda a ideia total do déficit de habitação de interesse social em Curitiba, mas pelo crescimento da fila da Coab, a gente percebe que é muito grande. Nós, quando assumimos a Coab ano passado, em janeiro de 2025, a fila era de 33 mil famílias esperando uma habitação em Curitiba. Hoje, essa fila bateu 50 mil famílias e ela só cresce a uma média de 2 mil inscrições mensais. Entre faixa 2, faixa 1, principalmente o faixa 1, né? Nós temos aí uma dívida muito grande na questão do faixa 1 em Curitiba, principalmente em regiões mais difíceis, de mais vulnerabilidade. Mas o que a Coab vem fazendo é fomentar a habitação de interesse social. Não adianta ter vontade só de fazer. Se nós não tivermos os incentivos necessários para que as construtoras venham, nós não vamos conseguir produzir o número de unidades. Aliás, o nosso prefeito colocou no nosso plano de habitação do município a entrega de 20 mil soluções habitacionais. Nós temos regularizações fundiárias para fazer, que é outra pauta importantíssima. Trabalhamos um novo decreto da REURB-S, que é uma regularização social, já está em andamento. Esse processo veio todo para dentro da Coab. Hoje, a Coab faz todo o processo do início ao fim. Era um processo solto. Então, demonstra que nós estamos atuando em todas as áreas, não só na habitacional, mas também na questão da regularização. E futuramente vem aí o aluguel social também, que é outra promessa do nosso prefeito. Nós estamos na fase final da regulamentação. Então nós vamos conversar aí ao longo, tem muita novidade boa, tem muita coisa acontecendo, tem o caso curitibana que nós podemos explorar um pouco aí. Tem muita coisa acontecendo lá na Coab. Que legal, a gente fica feliz de saber, porque esse foi um pleito muito forte do Sinduscom, você deve saber disso, né? Sim. O prefeito esteve lá antes de ser prefeito, a gente fez um pedido muito contundente para ele que ele incluísse o tema habitação no plano de governo, né? Esse número, André, que você comentou, a gente já sabia dele, e a gente contratou um estudo, né, há uns 3 ou 4 anos atrás, Pedro, e que apontou que não o déficit, mas o crescimento e a nova demanda para moradias de interesse social, elas estariam em 45 mil em 5 anos. Então a gente sabia que a gente teria ali uma demanda de quase 10 mil unidades por ano, sabe? Então eu acho que o número do prefeito ele vem consolidar esse déficit que a gente apontou lá atrás. Tá? Então, dando continuidade, queria saber um pouquinho de vocês, Pedro e Mari, né? Até para contribuir com essas novidades que o André vai trazer aqui. O que vocês sentem aí de dificuldades, do ponto de vista de empresários mesmo, né? Para fazer a produção da habitação social aqui em Curitiba? Nós falávamos um pouquinho antes de começar o nosso podcast, conversávamos com o André aqui, que no ano de 2025, Curitiba, de todos os lançamentos que nós tivemos aqui na nossa cidade, apenas 13% eram de empreendimentos relacionados à habitação de interesse social, né? A título de comparação, em São Paulo, esse número foi de 65%, e em Porto Alegre, 44%, se não me falha a memória, né? Então, é um número bastante pequeno e concomitante a isso, a gente observa um crescimento muito grande de habitações de interesse social nas cidades da região metropolitana, né?
Então, o que acontece? As pessoas estão, por necessidade, né, saindo de Curitiba e indo morar mais distantes, né? Isso é muito ruim em diversos sentidos, né? É muito ruim em termos de mobilidade urbana, sobrecarga do sistema viário, né? Produtividade do setor, mas, sobretudo, e aí é a minha opinião pessoal, no quesito social mesmo, de dignidade humana, né? Que aí a gente acaba vendo, né, mães, pais de família aí que levam 2 horas para ir até o seu trabalho, depois mais 2 horas para voltar, né? Então, tudo isso é muito ruim, né? E por que esse movimento acontece, né, Eric? Por que acontece? Você fazer um empreendimento hoje dentro de Curitiba ou fazer um empreendimento similar ali na Fazenda Rio Grande, por exemplo, o custo de construção desse empreendimento é muito similar. Uhum. Qual que é a diferença entre eles? O custo da terra. Né? O terreno em Curitiba é muito mais caro que o terreno na Fazenda Rio Grande, né? E como que a gente faz para mudar isso, né? É aí que eu falo que cabe ao poder público, através das leis de uso e ocupação do solo, dar parâmetros construtivos, né? Para que os empreendimentos de habitação de interesse social possam ser viáveis financeiramente, né? Para que o setor produtivo possa vir a fazer dentro de Curitiba com incentivos, né? Como, por exemplo, maior densidade, maior gabarito, maior altura, né? E o empreendimento de interesse social possa também ser competitivo financeiramente, assim como hoje é um empreendimento de médio ou alto padrão dentro da nossa cidade. Né? Só nessa forma é que a gente vai conseguir trazer para dentro da nossa cidade esse tipo de empreendimento. Então, a gente está falando, Mari, de uma melhoria do ambiente regulatório. Com certeza. Acho que a gente concorda todos aqui nessa mesa que é extremamente necessário. Né? Pedro, quer complementar aí o que a Mari falou? Eu até trazendo um pouco da visão otimista disso, eu acho que já se criaram, né, novas regras, até mesmo o decreto 297, flexibilizando muito alguns parâmetros construtivos, né, em relação ao que estava sendo discutido agora aqui. Sem dúvida, não agrada 100% das construtoras, de todo o mercado, mas eu entendo que é um grande avanço. E aproveitando o gancho do plano diretor, criando-se uma legislação específica para interesse social, que é algo que já vem sendo discutido até mesmo pelas entidades, isso aí vai dar muito mais segurança jurídica para quem realmente quer investir a médio e longo prazo aqui em Curitiba. Então, entendo que isso é um ponto bem, bem importante e que está em boas mãos aí. Eu entendo que nos próximos meses, né, se tudo correr bem, isso vai ser avançado aí de uma forma bem, bem, bem intensa. Concordo contigo, Pedro. Inclusive, a Coab esteve, né, André, no Sinduscom, apresentando esse novo decreto. Acho que o grande mote dele é destravar justamente a produção. Eu queria que você comentasse um pouquinho na tua visão, onde isso vai ajudar, como que a gente vai ganhar com isso. Claro. O Pedro falou muito bem. Com esse novo decreto 297 de 2026, foi um decreto que foi discutido 1 ano, negociações Coab, IPUC, Urbanismo, Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, para que se chegasse nesse novo decreto. Então, se flexibilizou muita coisa em termos de urbanismo, mas nós chegamos no limite da lei 15.511 do zoneamento. Então, assim, nós só não conseguimos ir além porque bateu no teto da lei. E isso que você falou é importantíssimo, porque nós já estamos trabalhando na lei da HIS para Curitiba. Curitiba nunca teve uma lei de habitação de interesse social, né, específica. E é essa lei que tem que existir. É essa lei que tem que parametrizar o que pode e o que não pode, né? A gente sabe de situações onde a consultora tem mais benefícios entrando com um projeto na Secretaria Municipal, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente em determinada região, do que todos os benefícios que a Coab concede. Então, como é que nós iremos discutir eu quero esse empreendimento? Nós não temos como competir, os parâmetros são melhores. Isso, se a gente quer fomentar a HIS, nós precisamos ter parâmetros melhores. Mas a gente acredita, não, nós temos certeza que esse novo decreto ele trouxe muitos incentivos, melhorou muito. Ele veio junto com o novo edital de parcerias de 2026 da Coab. Esse novo edital também melhorou, flexibilizou, aumentamos os valores, mexemos em vários parâmetros ali
Porque a gente tem uma construção constante do modelo. A gente sabe que ainda não chegamos no modelo ideal, mas estamos avançando. Prova disso é essa conversa que nós tivemos na terça-feira na Caixa Econômica, um evento inédito, né, onde juntamente com a Caixa a gente trouxe, Sinduscom estava lá, representado pelo nosso presidente Marcelo Braga, e nós trouxemos para as construtoras o que é o Casa Curitibana, porque essa dívida a dívida que eu digo começou a ser paga desse déficit habitacional de Curitiba quando nós lançamos o Casa Curitibana em 28 de julho do ano passado. A partir daí, as consultoras começaram a ter os incentivos para vir para a Coab e nós começamos a receber realmente os empreendimentos. Então, a partir de lá que nós estamos realmente avançando na habitação de interesse social. Hoje estamos com 2 empreendimentos em comercialização, tem mais 2 entrando muito em breve e temos mais 8 ou 10 empreendimentos já na fila em fase de aprovação. Então, isso demonstra que as consultoras estão aderindo ao modelo e vamos avançar certamente e de maneira muito rápida nesse volume necessário para que Curitiba volte a ter essa produção de HIS necessária. Eu acho que você falou um ponto aí, eu vou até aproveitar para tirar a dúvida, né? A gente precisa olhar para o exemplo do governo do Estado, que foi de fato um exemplo, a Casa Fácil, né, da Coapar, e ele acabou sendo exportado até para outros países, né, não só dentro do nosso país. A Casa Curitibana, de alguma forma, ela tem suas semelhanças com esse programa, né? Você quer contar um pouquinho mais de como tem funcionado e como o público acessa esse novo incentivo, André? Claro, o incentivo ele é bastante interessante porque nós atuamos nas duas pontas. Nós atuamos, no caso Curitibano, na ponta do empreendedor, com os incentivos, né, que começam com a isenção do ITBI na aquisição da área. Nós temos a questão da isenção do ISS da obra, nós temos a isenção do IPTU durante o período de obra, e aí nós partimos para a questão do adensamento que está nesse novo decreto. Então, despesas de aprovação também, né? Todas as despesas de isenções, de alvarás, tudo isso aí, desde que a consultora venha para a parceria de assessoramento com a Coab, tudo isso passa a ser, são subvenções, isenções, subsídios, são vários incentivos que são oferecidos para que essa construtora venha. Então, a partir daí, é o que a gente fala sempre para a construtora, mas a HIS vai ficar complicado, o custo da terra em Curitiba é muito alto, porque não fecha a conta, porque eu não consigo fechar. A gente sempre fala para o empresário, começa a fazer a conta de ré, porque você vai receber todos esses incentivos, né? E aí você vai ter a fila Coab, que tem lá 50 mil pessoas esperando por uma moradia, então você não precisa nem se preocupar, mas será que esse empreendimento vai ser possível, não vai ser possível? Então, com todos esses incentivos, mais a questão do potencial, liberação do potencial construtivo, a questão da flexibilização do número de vagas de garagem, de estacionamento, de área de recreação, área comum, são muitos incentivos que são oferecidos. Então, a gente consegue com que as consultoras comecem a entender o processo. Olha, se eu fizer HIS... Porque no final das contas é margem, né, Pedro? Como é que é a minha margem? Quanto eu preciso lá de margem? Fazendo essa conta de ré, fecha a conta? Se a conta fechou, ótimo. Tem a questão das frações, tem que ver como é que a área fecha. Mas, enfim, esses são o que é oferecido para as construtoras. Todo esse assessoramento. E do outro lado, nós temos, como você bem falou, Érico, o Casa Fácil Paraná. O Casa Fácil Paraná é um sucesso, né? Vai até 4 salários. E o Casa Curitibana, ele veio embarcado no Casa Fácil Paraná. Então ficou muito, muito interessante, porque nós temos o governo do estado dando R$20 mil de incentivo para as famílias. E a prefeitura mais 10. E a prefeitura mais 10 e mais a isenção do ITBI para o comprador, até R$300 mil. Então facilita muito. Hoje o grande problema do trabalhador nosso ele não tem mais recurso para dar na entrada. Qualquer imóvel custa R$50 mil, 60 mil de entrada. Quando você pede a entrada, ele falou, não tenho. Bom, então nós temos 20 mil do Casa Fácil Paraná, mais 10 mil do Casa Curitibana, mais a isenção do ITBI, vai te sobrar aí 15, 20 mil reais, mais Minha Casa Minha Vida alguma coisa, né? Vai sobrar aí 15, 20 mil reais que vão ser parcelados aí até a entrega das chaves preferencialmente, né? Que é um outro problema. Então, famoso pró-soluto. O famoso pró-soluto, que é o desespero das construtoras, né? Agora eu entrego a chave e eu fico com que garantia? Nenhuma, zero, né?
A gente sabe desse problema todo, por isso que a gente procura aqui diminuir ao máximo para que ali na frente, ele, quando for receber a chave, já esteja praticamente liquidado esse próximo luto, né? Esse é o grande mote do Casa Curitibana. É assim que a gente tem trabalhado e eu acredito muito nesse modelo porque o grande problema justamente é a entrada, né? Não se viabiliza pela entrada. Eu ainda esqueci de falar do idoso, né? O idoso, ele fica com 90 mil reais de subsídio. Nós temos situações e casos reais lá na Coab que a pessoa estava lá já com 62 anos, aguardando há 15, 20 anos, não acreditava mais. Foi chamada, olha, tem um imóvel para você. Ela achou que era golpe. Levou o filho, que é policial, ela falou, pô, deixa eu ver o que é isso aí, né? Foi lá ver, não, ela falou, não acreditava mais. E hoje ela conseguiu um imóvel pegando os 90 mil reais e dentro do prazo necessário para pagar. Então é muito legal isso, é muito gratificante, né? Para nós que estamos lá na linha de frente. Eu sempre digo, eu estou na Coab pela missão. Fui pela missão, porque eu gosto da habitação de interesse social, trabalhei com isso na Caixa, e eu acho que temos muito para fazer em Curitiba em habitação de interesse social. Você sabe que essa sua fala é música, né, para os ouvidos aqui dos empreendedores, porque essa história dos incentivos urbanísticos é um pleito nosso muito antigo, né? Acho que até Mari e Pedro, se quiserem complementar isso, a gente há muito tempo vem falando. Mas eu vou puxar um gancho que a Mari falou lá atrás, eu acho que tem tudo a ver com esse novo momento da cidade, essa visão diferente que o Eduardo tem com relação à cidade. E você falou no processo que eu gosto muito desse nome, é a gentrificação, né, Mari? É essa história da gente expulsar o habitante do habitat natural, né? E aqui eu tô falando especificamente do centro de Curitiba, né? Acho que está tendo um incentivo para a gente requalificar o centro, né? E não deixar que... E assim, ó, eu morei muito tempo em São Paulo, morei 10 anos lá, e dá para falar, assim, com muita segurança que o centro de Curitiba ainda é um dos bons centros do nosso país. Você deve conhecer o país todo, né, André? E a gente tem que aproveitar esse momento para não deixar que o nosso centro, de fato, perca esse momento de incentivo, né? Vem retrofit, vem aluguel social, acho que vem inúmeras ações aí. Mas eu queria perguntar para vocês, né? Começo com você, Mari, do ponto de vista de empresária. Como que você vê esse incentivo para voltar ao centro? Você acha que, de fato, o empresariado tá vendo isso como um impulso para empreender no centro da cidade? Olha, esse programa de volta ao centro, ele é muito interessante porque a gente ouve as pessoas mais velhas falando que o centro de Curitiba já foi um super point na cidade, né? As pessoas iam até o centro fazer as coisas. E hoje a gente vai muito pouco ao centro, né? A gente acaba fazendo tudo mais perto das nossas casas e usa muito pouco o centro, né? Então esse movimento é muito legal. O programa é muito legal, né? E como o André falou, todos esses projetos, nós estamos colhendo os frutos disso agora, né? Estamos começando a colher os frutos, né? Tanto o de volta ao centro, como os demais programas habitacionais, eles estão começando a acontecer. Estão começando a acontecer agora, né? Então, nós falamos antes de começar aqui o podcast que no último ano a gente teve 13% dos empreendimentos voltados ao Minha Casa Minha Vida, né? Nos anos anteriores, menos que isso. Muito menos, Mariana, muito menos. E aí a gente imagina que nos próximos anos, muito mais, né? Se tudo der certo, muito mais que isso. Mário, a gente já teve ano de atingir menos de 1.000 unidades. Então. É muito triste. Muito né? triste. Vai lá, Pedro. Não, sem dúvida. Eu não conheço muito desse nicho de mercado, do retrofit. Né? Acredito eu que, considerando em número de empresas que atuam num empreendimento comum, entre aspas, né? Num bairro um pouco mais afastado, com volume até mesmo maiores de unidades, possuem muito mais construtoras que atuam nesse nicho. Mas, sem dúvida, a gente já começa a ver até uma valorização dos imóveis do centro. Né? Então, pessoas repensando, né, pós-pandemia, aí, que começaram a trabalhar muito em casa, repensando a ter um consultório, um escritório, por que não no centro hoje? Né? Ainda mais com essas promessas. Então, vejo com bons olhos e, se falando em mobilidade, né, até a Mariana comentou aqui, é triste de ver, né, pessoas indo trabalhar com 2, 3 horas. Talvez em São Paulo é um pouco mais comum, mas aqui nós enxergamos isso com tristeza, né, em relação à qualidade de vida. Então, sem dúvida,
muito importante isso aí no centro. Por que não fazer o Minha Casa Minha Vida na frente do Guadalupe, né, Pedro? É. Ele vai Perfeitamente viável para todo lugar, não é verdade? Você não precisa nem pôr vaga de garagem. 0 vaga. E com isso você consegue enxugar o custo para conseguir viabilizar ele dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Está corretíssimo. E esse é um dos objetivos nossos. A questão de volta ao centro, a Coab está participando desse grupo desde o início, quando começou no ano passado, justamente por causa pelos incentivos que a prefeitura está oferecendo e veio a oferecer agora no retrofit. Tem recursos do município, tem 163 milhões de reais destinados à questão do centro, tanto o retrofit comercial como residencial, como que é o HIS, e a Coab está totalmente inserida nesse processo, bem como as habitações novas de interesse social. Nós temos aqui uma proposta na Coab muito próximo daqui, na Conselheiro Laurindo, para uma construção de 1.000 unidades. São imóveis de 2 e 1 dormitórios para ser feito aqui. Então, é aquilo que você falou. Aí o município flexibiliza com 0 vaga de garagem, porque ele não precisa. Ele está no centro, ele tem todas as oportunidades de infraestrutura, de transporte, né? E é isso que o nosso prefeito prega muito. É o repovoamento da região central. Trazer novamente essa vida para a região central. Basta ver os supermercados que já estão voltando a se instalar na região central. Muito em breve vamos ter mais um supermercado aqui entre a Barão e a João Negrão. É uma rede grande. Então, isso demonstra a vontade do empresário em ver que está voltando o consumo na região central, né? Isso mostra que o comércio está voltando, está reaquecendo. E a Coab está incentivando muito essa questão também da região central, do retrofit. Ainda agora eu estava no IPUC conversando com a Ana Jaime, estava lá o urbanismo também. Nós, inclusive, debatemos muito nessa questão do retrofit. Todos esses imóveis comerciais do centro que estão aí muito pouco utilizados hoje, com andares inteiros vazios, porque mudou o conceito de trabalho na região central, na questão de escritórios, né? Inclusive, está permitido já uso residencial e comercial no mesmo edifício, uso misto, né? Tudo isso para quê? Para que a gente volte a ter essas pessoas no centro, tanto trabalhando quanto residindo. Muito bom, e a gente espera ver resultado de todo esse incentivo que está havendo. Né? André, eu acho que dava para a gente falar mais umas 3 horas aqui, né? Só eu já pensei mais 2 temas. Nós vamos fazer mais um só de retrofit e vamos fazer mais um só para falar da região central. Então você já está convidado a participar com a gente. Sim, tem muito tema aí, Eric. Inclusive tem o tema da questão das áreas irregulares, que é uma outra pauta muito importante, que é o desfavelamento de Curitiba. Verdade. Olha, vocês não têm ideia, eu conheço uma outra Curitiba hoje que eu não conhecia. O volume de favelas e de pessoas morando em áreas assim muito degradantes, condições subhumanas em nossa capital. A gente até de cara assim não imagina numa capital como Curitiba, em regiões muito próximas do centro, onde as pessoas vivem ali em condições subhumanas. Essa também é uma outra tarefa que nós estamos tratando, que é tirar essas pessoas dessas áreas de risco por uma moradia digna. Já está dado o próximo tema, então. Vamos tá sim. Pessoal, eu queria agradecer vocês, Mari, Pedro, obrigado. Obrigado, André. Agradeço. Obrigado. A gente reconhece o papel da Coab, né, de suma importância. Apesar da nossa produção ser pequena, se não fosse a Coab, talvez ela fosse 0, né? O papel de vocês é importante, então eu agradeço mais uma vez. E eu aqui deixo o recado para os nossos ouvintes. Continuem acompanhando as redes sociais do Sinduscom Paraná. Continuem acompanhando os próximos episódios. Obrigado pela audiência e até a próxima.